Todos sabíamos que havia apenas uma coisa a fazer: subir até aquele cemitério, justamente depois de terem nos dito para não fazermos isso. O cemitério ficava no alto do morro, muito antes de o bairro que hoje o cerca sequer existir. Antes de chegar até ele, havia um pequeno templo de uma religião que eu nunca soube qual era. Parecia algo diferente e estranho. O lugar funcionou por apenas alguns meses antes de ser abandonado. O templo estava tão bem trancado que nem os vândalos da região conseguiram entrar. Ainda assim, aos poucos, foram destruindo toda a fachada, rabiscando as paredes e danificando tudo ao redor, até que o prédio adquirisse aquele aspecto sombrio que tinha naquela época. De forma irônica, nós acreditávamos que eram justamente esses vândalos que haviam coberto o lado de fora da igreja com grafites cheios de mensagens satânicas e símbolos que pareciam ligados ao diabo. Pelo menos era isso que imaginávamos até aquele dia. Achávamos que era apenas uma brincadeira de gente desocupada que havia transformado uma igreja inteira em um enorme mural de mensagens demoníacas. Naquela noite, enquanto nos aproximávamos do lugar, talvez por um efeito de luz ou algum reflexo, tivemos a impressão de ver uma claridade dentro da igreja. Era uma luz fraca que se apagou de repente. Nunca conseguimos explicar aquilo, principalmente porque já não existiam casas próximas dali que pudessem refletir qualquer iluminação. Preciso ser completamente sincero. Eu era muito medroso. Muito mesmo. Jamais teria subido até aquele lugar se não estivesse acompanhado dos meus amigos. Por isso, quando vimos aquela luz, fiquei surpreso ao perceber que alguém demonstrou medo antes de mim. Foi o Mário, o mais velho do grupo, que disse que talvez fosse melhor voltarmos. Os outros dois eram o Fernando e o Cabelo, ambos da minha idade. Eles começaram a zombar do Mário por querer desistir. Eu entrei na brincadeira e disse para não darmos ouvidos a ele, que devíamos continuar. Acho que no fundo me confortava saber que existia alguém ainda mais assustado do que eu. Seguimos caminhando até chegar ao cemitério. Era tão antigo que nem cerca existia mais ao redor. Ninguém costumava subir até lá. Não fazia frio, mas um vento forte atravessava nossas roupas e parecia gelar os ossos. Foi esse mesmo vento que trouxe um cheiro de queimado. Cheiro de ervas queimadas. Enquanto caminhávamos procurando aquilo que tanto havia assustado o Sr. Gil, ficávamos nos perguntando o que ele estaria fazendo naquele lugar àquela hora da noite. Não existia absolutamente nada para procurar ali. Talvez ele estivesse vindo das fábricas do outro lado do morro. Mas mesmo nesse caso, subir até o cemitério parecia um caminho completamente sem sentido. Foi então que ouvimos alguma coisa. Talvez uma voz distante. Parecia vir depois das últimas sepulturas. Logo em seguida ouvimos outra, agora atrás de nós, na direção por onde havíamos chegado. Parecia vir da velha igreja. Sem pensar duas vezes, comecei a caminhar para fora do cemitério, mas evitando o caminho que levava diretamente até o templo. Meus amigos vieram atrás de mim. Naquela altura, acho que todos estavam tão assustados quanto eu. Ou talvez sempre tivessem estado. Talvez estivéssemos apenas fingindo coragem uns para os outros. A voz voltou a ser ouvida, e agora estava claro que vinha da igreja ou de algum lugar atrás dela. Foi então que quase pisei sobre uma fogueira apagada e coberta de terra. Quando chutei a terra, percebemos que ainda saía fumaça. Alguém tinha acabado de apagá-la. Ao redor vimos panelas, recipientes e vários feixes de ervas espalhados entre as sepulturas. Parecia evidente que alguma coisa havia acontecido ali. Algo que havia sido interrompido às pressas. Ao longe vimos as luzes de duas viaturas subindo a estrada. Havia um caminho que contornava o cemitério e dali era possível enxergar perfeitamente a rampa que dava acesso ao bairro e a última subida que terminava no cemitério. As viaturas estavam cada vez mais próximas. Saímos correndo morro abaixo. Nós não nos dávamos bem com os policiais.
Sabíamos que se nos pegassem ali, confiscariam qualquer coisa que estivéssemos carregando e ainda inventariam que estávamos fumando maconha para arrancar dinheiro da gente. Antes de desaparecer dali, olhei uma última vez para a igreja. Juro que vi o reflexo de uma vela ou de uma luz muito fraca iluminando uma das janelas. Por um instante tive a impressão de que alguém estava fechando a porta. A mesma porta que sempre permanecia presa por um enorme cadeado. A mesma porta que, segundo todos, não era aberta havia anos. Meus amigos disseram que não viram nada. Ou talvez simplesmente preferissem dizer que não viram. Foi naquela noite que sentimos medo de verdade daquela igreja. E também das histórias sobre aquele cemitério que sempre havíamos tratado como simples lendas. Um medo que muito em breve descobriríamos que fazia todo sentido. Alguns dias se passaram e tentamos esquecer aquela noite. Afinal, tudo não havia passado de sons estranhos e dos restos de uma fogueira que poderia ter sido qualquer coisa. Estávamos jogando futebol quando apareceu o Salatiel. Era um criminoso da região, já passava dos 30 anos, mas sempre que não tinha nada para fazer, insistia em entrar nas nossas partidas, mesmo quando dizíamos que ele não podia. Ele tomou a bola das nossas mãos e começou a driblar todo mundo. Pelo menos era o que imaginava estar fazendo. Depois deu um chute o mais longe possível, gritou "Gol!" e caiu na gargalhada. Um dos garotos menores saiu correndo atrás da bola que descia pela ladeira em direção à rua de baixo. O Salatiel se aproximou de mim. Com um bafo insuportável, perguntou se eu tinha algumas moedas. Respondi que não. Então perguntei: "Já subiu até a igreja do cemitério? Já entrou lá?" Depois continuei: "Se você chegar antes dos outros bandidos, talvez ainda encontre alguma coisa para roubar." Ele perguntou se eu estava falando sério. Queria saber se não era mentira. Meus amigos confirmaram tudo. Dissemos que tínhamos visto luzes lá dentro e ouvido barulhos. É claro que poderíamos ter inventado qualquer história só para ele ir embora, mas naquele caso era verdade. Assim como chegou, ele saiu apressado, subindo a rua em direção ao cemitério, decidido a roubar qualquer coisa que encontrasse. Quando o menino voltou com a bola, já havia escurecido completamente. Ficamos apenas os mais velhos conversando. Foi uma daquelas noites de sorte em que a Giovanna e as amigas passaram por ali e resolveram ficar conversando conosco por um tempo. Na nossa cabeça, aquilo fazia a gente se sentir importante. A Giovanna já tinha 15 anos. Para nós era praticamente uma mulher adulta. Ela nos intimidava, embora sempre parecesse se aproximar de forma natural e se divertisse com as nossas bobagens de criança. Devíamos estar conversando havia uns 30 minutos quando ouvimos um grito ao longe. Era a voz do Salatiel. Ela vinha da Rua dos Fundos. As meninas se despediram rapidamente e correram para casa. Todo mundo no bairro conhecia ele e sabia como ele ficava quando usava drogas. Sem dúvida, era hora de entrarmos também. Mas havia um detalhe. Nós sabíamos que ele não estava drogado. Ele não tinha dinheiro para comprar nada e pouco antes havia pedido moedas para nós. Alguma coisa tinha acontecido lá em cima. Naquela noite inteira eu praticamente não consegui dormir. Eu e um amigo que morava perto da minha casa conseguíamos ouvir a voz do Salatiel passando pela rua. Parecia que estava nos procurando. Ele estava tão transtornado que mal conseguia formar palavras. Mas sabíamos que estava ali fora, nos procurando. E eu tinha certeza de que se soubesse exatamente onde morávamos, teria invadido nossas casas atrás da gente. O que será que ele encontrou lá em cima? Quem sabe talvez tivesse conseguido entrar no templo. Era isso que eu repetia para mim mesmo, tentando aliviar a culpa toda vez que escutava sua voz. Na manhã seguinte, antes mesmo de amanhecer, um dos vizinhos que era taxista saiu cedo para trabalhar. Ele encontrou o Salatiel caído no meio da rua.
Havia sangue escorrendo de sua boca. Ele estava inconsciente. Chamaram uma ambulância. 2 dias depois ele voltou. Sua boca estava completamente destruída. Alguma coisa havia acontecido com ele. Nunca tive coragem de perguntar, mas fizeram alguma coisa em sua boca. Depois daquilo, ele nunca mais conseguiu falar direito. Também nunca mais apareceu na parte alta do bairro. Passou a trabalhar lá embaixo, ajudando no ponto de táxi da região. Cerca de uma semana depois, finalmente vimos o Joel, filho do Sr. Gil. Desde aquela noite, o pai não permitia mais que ele saísse para brincar conosco. Encontramos o Joel nas máquinas de fliperama, aproveitando que o pai estava trabalhando. Perguntamos por que ele nunca mais aparecia. Foi então que ele nos contou uma história da qual, naquele momento, demos risada. Mais tarde, entenderíamos tudo de forma completamente diferente. Ele contou o que o pai dizia ter visto naquela noite. Aquilo que o assustou tanto a ponto de começar a procurar desesperadamente qualquer casa que pudesse alugar para ir embora daquele bairro. Mas antes de contar o que o Sr. Gil viu, preciso falar sobre outra história. Um taxista, amigo do meu pai, nos contou o que supostamente havia acontecido com o Salatiel, lá no alto do morro. Segundo ele, aquele cemitério já era famoso muito antes de existirem casas por ali. Era conhecido por causa das histórias, pelas lendas, pelas coisas que aconteciam naquele lugar. Diziam que havia muita energia ali. Ele contou que certa vez precisou levar pessoas até lá durante a madrugada, no meio do nada. Segundo ele, lá em cima só se junta gente ruim. Gente do diabo. Não é gente daqui. É gente rica que vem de longe. Quase todos sobem pela trilha que passa atrás das fábricas, justamente para não atravessar o bairro. Depois continuou. Faz muito tempo que contam que existe uma caverna de onde o diabo aparece. Vocês já devem ter ouvido essa história. Não é uma lenda conhecida só aqui no bairro. A cidade inteira conhece. E tem gente que acredita. Segundo os boatos, o Salatiel entrou no cemitério justamente durante um ritual. Ele viu aquelas pessoas e fizeram alguma coisa com ele para que nunca contasse o que presenciou. Para que jamais revelasse quem estava ali. Disseram que sua boca estava cheia de cinzas e completamente queimada. Lembro perfeitamente de todos nós ouvindo aquela história. Todo o grupo estava completamente hipnotizado. Acho que qualquer pessoa fica assim diante de um boato daquele tamanho, principalmente quando envolve gente que conhecemos. Mas, especialmente eu, Mário, Fernando e Cabelo, estávamos em choque. Nós já conhecíamos a história do Sr. Gil. Sabíamos o que ele dizia ter visto naquela noite. Ele voltava das fábricas e resolveu subir pela trilha do morro, porque preferia aquele caminho às ruas de baixo, onde já havia sido assaltado outras vezes. Ele nunca teve medo do cemitério, nem do templo abandonado. Até aquela noite. Segundo ele, primeiro ouviu vozes. Pareciam rezas vindas do cemitério. Também conseguia ver o brilho de um fogo refletindo entre as sepulturas quebradas. Aquilo não o assustou. Todo mundo sabia que pessoas estranhas costumavam subir até lá. O que realmente o aterrorizou foi a igreja. A porta principal estava aberta. A mesma porta que sempre permanecia fechada com um enorme cadeado. Lá dentro havia apenas escuridão. Mas alguns metros adiante, voltada para o cemitério, ele viu uma figura completamente preta. Parecia um homem, mas não um homem negro, e sim uma figura totalmente preta. Era como se toda ela fosse feita de sombra. Quando olhou para a cabeça da criatura, precisou se aproximar. Esfregou os olhos para ter certeza de que não estava sonhando. Continuou andando como se estivesse hipnotizado. A figura parecia ignorá-lo. Olhava fixamente para o centro do cemitério, onde queimava a fogueira. Foi então que percebeu.
A criatura tinha uma cabeça de bode. Naquele instante, o Sr. Gil jurou para si mesmo que aquilo só podia ser uma máscara. Um disfarce. Mas então, a coisa virou lentamente a cabeça. Olhou diretamente para ele. Piscou. E sorriu. Depois voltou a olhar para o fogo que ardia no cemitério. O Sr. Gil desceu o morro caminhando. Seu corpo simplesmente não obedecia para que pudesse correr. Quando ouviu vozes vindas de uma rua próxima, desviou por ali. Foi nesse momento que encontrou o filho e nós 4 conversando. Se aquilo foi imaginação ou não, eu nunca vou saber. Mas sei que o Sr. Gil nunca mais voltou a ser o mesmo. Na verdade, quando a família deixou o bairro, apenas 2 meses depois, o cabelo dele já estava completamente branco. E aquela não foi a última vez que ouvimos ou sofremos por causa do que acontecia lá em cima. Naquele cemitério. Naquele templo onde até hoje dizem que celebram missas para o diabo. Há alguns anos, junto com 2 amigos, começamos a explorar lugares abandonados em diferentes regiões. Não buscávamos experiências paranormais, nem queríamos inventar histórias para a internet. Na verdade, nosso interesse era documentar edifícios históricos antes que acabassem desabando ou fossem demolidos. Em uma dessas viagens, chegamos a uma antiga fazenda localizada no Paraná. Ela não era o nosso destino principal. Havíamos ido explorar algumas construções ligadas a uma antiga mineração, quando um morador da região comentou que a poucos quilômetros dali ainda permaneciam de pé as ruínas de uma fazenda muito antiga. Decidimos fazer um desvio para conhecê-la. O lugar era enorme. Apesar do estado de deterioração, ainda era possível distinguir a casa principal, uma pequena capela, vários pátios internos e alguns cômodos que preservavam murais religiosos pintados diretamente nas paredes. Mais afastadas ficavam as construções ligadas à mina, com telhados desabados e galerias parcialmente tomadas pela vegetação. Tudo transmitia a sensação de que o tempo havia parado naquele lugar. Entramos na fazenda durante a tarde, pois sabíamos que a exploração levaria várias horas. Cada um de nós levava sua própria câmera e lanternas, já que era quase certo que terminaríamos o passeio quando já estivesse escuro. Nosso método era simples. Caminhávamos separados por alguns metros para registrar ângulos diferentes e depois reuníamos todo o material durante a edição. No começo, a exploração transcorreu de forma completamente normal. Encontramos quartos vazios, corredores longos, pátios cobertos pelo mato e alguns ambientes onde ainda restavam móveis quebrados, escondidos sob uma grossa camada de poeira. Não vimos sinais recentes de pessoas morando ali, nem qualquer indício de que outros exploradores tivessem passado pelo local pouco antes de nós. Enquanto gravávamos um dos corredores, aconteceu algo que imediatamente chamou nossa atenção. No fim do corredor surgiu um clarão muito breve, exatamente igual ao flash de uma câmera fotográfica. Foi tão nítido que nós 3 paramos ao mesmo tempo. Nossa primeira reação foi pensar que havia outro grupo explorando a fazenda. Era uma explicação completamente lógica. Muitas pessoas visitavam lugares abandonados para tirar fotografias, então supusemos que simplesmente havíamos encontrado outros exploradores. Seguimos em direção ao ponto de onde o clarão tinha surgido. O corredor dava acesso a um pequeno pátio cercado por cômodos semi-destruídos. Revistamos cada um deles, esperando encontrar quem tivesse tirado a fotografia, mas não havia absolutamente ninguém. Enquanto comentávamos que talvez aquela pessoa tivesse saído por outro caminho, vimos outro flash. Dessa vez ele apareceu bem mais distante, no fim de uma galeria que levava a outra parte da fazenda. Nós nos entreolhamos sem dizer uma palavra. Começamos a caminhar até lá e, quando chegamos,
aconteceu exatamente a mesma coisa. Não encontramos ninguém. Não ouvíamos conversas, passos, nem o barulho natural que alguém faria ao caminhar sobre os escombros. Apenas alguns segundos depois, surgiu um novo clarão, mais uma vez em um lugar diferente. Sem perceber, acabamos seguindo aquelas luzes por quase 20 minutos. Sempre que achávamos que estávamos prestes a alcançar o suposto fotógrafo, o flash seguinte surgia vários metros mais à frente, como se aquela pessoa mantivesse constantemente a mesma distância entre ela e nós. Em mais de uma ocasião, chegamos a correr pelos corredores, convencidos de que finalmente conseguiríamos encontrá-la. Mas o resultado era sempre o mesmo. Havia algo que começou a parecer muito estranho. Em um edifício tão silencioso, era impossível que alguém se deslocasse tão rapidamente sem fazer o menor ruído. Além disso, para passar de um setor a outro, era necessário atravessar portas caídas, pedras e pisos completamente irregulares. Nós fazíamos bastante barulho apenas caminhando, e quem estivesse à nossa frente deveria produzir algum som parecido. Mas isso nunca acontecia. Só os flashes apareciam. Com o passar dos minutos, deixamos de acreditar que se tratava de outro explorador e começamos a pensar que alguém estava nos pregando uma peça. Chegamos até a verificar alguns lugares onde seria fácil alguém se esconder. Mas não encontramos mochilas, equipamentos fotográficos, nem qualquer sinal de que outra pessoa estivesse percorrendo o edifício. Quando o sol começou a se pôr, decidimos encerrar a exploração. Não fazia sentido continuar perdendo tempo atrás de algo que não conseguíamos explicar, principalmente porque ainda tínhamos um longo caminho até a cidade. Ao sairmos da fazenda, vimos um senhor sentado em frente a uma pequena casa localizada a algumas centenas de metros dali. Ele nos cumprimentou com toda a naturalidade e, assim que nos aproximamos, fez uma pergunta que nos deixou completamente desconcertados. Perguntou se nós tínhamos visto o fotógrafo. Imediatamente pensamos que ele estava falando do mesmo explorador que passáramos quase meia hora tentando encontrar. Respondemos que tínhamos visto vários flashes, mas que nunca havíamos conseguido encontrar a pessoa que supostamente estava tirando as fotos. O homem sorriu e explicou que muitos visitantes lhe contavam exatamente a mesma história. Todos diziam ter visto clarões dentro da fazenda e acabavam percorrendo corredores e cômodos tentando descobrir quem os produzia. No entanto, até onde ele sabia, ninguém jamais havia encontrado o suposto fotógrafo. Perguntamos se ele conhecia alguma explicação para aquilo. Ele respondeu que não. Apenas acrescentou que há anos escutava exatamente o mesmo relato de pessoas diferentes. E que por esse motivo, sempre que via alguém saindo da fazenda, fazia a mesma pergunta. Antes de nos despedirmos, ele quis saber se por acaso nossas câmeras haviam conseguido registrar o homem responsável pelos flashes. Respondemos que provavelmente não, mas que revisaríamos todo o material quando chegássemos. Naquela mesma noite, descarregamos todas as gravações. A primeira coisa que fizemos foi procurar os momentos em que lembrávamos de ter visto os clarões. Não demorou muito para encontrá-los, porque os flashes haviam sido registrados perfeitamente pelas 3 câmeras. Mas o mais curioso era outra coisa. Cada clarão iluminava por uma fração de segundo paredes, colunas e portas. Exatamente como havíamos visto com nossos próprios olhos. No entanto, ao analisar as imagens quadro a quadro, nunca aparecia ninguém segurando uma câmera. Não importava de que ângulo observássemos a gravação, os flashes pareciam surgir de um ponto completamente vazio. Em uma das filmagens, inclusive, o clarão aparecia bem no meio de um corredor onde simplesmente não existia nenhum lugar plausível para alguém se esconder. Durante vários dias continuamos analisando o material, convencidos de que acabaríamos encontrando algum detalhe que tivesse passado despercebido. Pensamos em reflexos, em algum defeito das câmeras, ou até mesmo na possibilidade de que outro grupo tivesse deixado a fazenda apenas alguns segundos antes de chegarmos a cada setor. Mas nenhuma dessas hipóteses explicava por que os 3,
haviam visto exatamente os mesmos clarões, mesmo estando em posições diferentes. Muito menos explicava por que nenhuma pessoa aparecia nas gravações. Com o passar do tempo, continuamos explorando outros lugares, mas nunca mais voltamos àquela fazenda. Ainda guardo os arquivos originais. De vez em quando volto a assisti-los, porque continuo esperando descobrir algum detalhe que antes eu não tinha percebido. Os flashes continuam aparecendo exatamente da mesma forma que naquela tarde. E por mais que eu analise as imagens, nunca consigo encontrar quem supostamente estava atrás da câmera. O mais curioso é que, com o passar dos anos, deixei de pensar nos clarões. O que realmente nunca saiu da minha cabeça foi a pergunta daquele morador. Ele nunca perguntou se havíamos visto luzes estranhas dentro da fazenda. Também não perguntou se havia mais alguém explorando o edifício. Ele perguntou se tínhamos visto o fotógrafo, como se já soubesse que todas as pessoas que entravam naquele lugar acabavam perseguindo a mesma pessoa e que nenhuma delas jamais conseguia encontrá-la. Minha filha é uma das maiores fãs do Diário dos Pesadelos. Foi por causa dela que toda a nossa família acabou ouvindo alguns desses relatos. Foi justamente ela quem me incentivou a compartilhar esta história, que para mim foi uma das experiências mais aterrorizantes da minha vida. Sempre trabalhei como segurança. Passei mais de 20 anos em uma empresa que, recentemente, precisou encerrar as atividades, deixando quase 20 funcionários desempregados da noite para o dia. Os últimos recursos da empresa foram usados para pagar corretamente nossas indenizações, algo pelo qual sou muito grato. Além disso, o Sr. Cristo, o dono da empresa, nos passou alguns contatos para tentarmos emprego em outras companhias, fosse na área de segurança ou de logística. No meu caso, porém, a idade acabou pesando. Chega um momento da vida em que conseguir trabalho se torna muito mais difícil. Antes de nos despedirmos, ele me entregou um número de telefone. Se você não conseguir mais nada, ligue para o meu compadre. De alguma forma ele vai conseguir te ajudar, mas só ligue se realmente não aparecer outra oportunidade. Infelizmente, não demorou muito para eu precisar recorrer àquele contato. Quando liguei, ele disse que sempre havia trabalho para mim, embora nem sempre fosse o emprego mais tranquilo do mundo. Pediu que eu fosse encontrá-lo em sua casa. Apesar de morar em Sabará praticamente a vida inteira, eu não conhecia aquela região. Anos antes, a família dele havia passado por um sequestro e desde então todos tinham se tornado extremamente paranoicos. O mais estranho era que naquela enorme propriedade agora viviam apenas o senhor e alguns empregados. O restante da família havia se mudado para a capital. Eu não entendia a situação, mas percebia nele um medo constante, permanente, como se acreditasse que a qualquer momento as pessoas que haviam destruído sua vida pudessem voltar. Pensando bem, se minha memória não falha, todos naquele lugar carregavam exatamente a mesma expressão. Conversei um pouco com ele, e então explicou qual seria meu serviço. Você só precisa cuidar do portão de entrada. Ali há um quartinho com uma cama. Pode dormir um pouco, se quiser. Só levante a cada 2 horas para verificar se está tudo tranquilo e certifique-se de que nada entre nem saia. Na hora, achei que ele tivesse se expressado mal. Nada entre nem saia. A frase ficou ecoando na minha cabeça. Às 8 da noite, os últimos funcionários foram embora. Vi o senhor entrar na casa e trancar tudo atrás de si, como se estivesse se preparando para enfrentar o último dia da própria vida. Foi aí que comecei a ficar preocupado. Eu não tinha praticamente nada para me defender, apenas um cacetete, um spray e um radiocomunicador que, segundo me garantiram, estava na frequência da polícia. Por volta das 10 da noite, um vento gelado começou a soprar e me obrigou a entrar no quartinho.
Preparei uma sopa instantânea, programei um alarme para dali a 2 horas e me deitei, planejando fazer a ronda naquele terreno enorme quando acordasse. Pouco depois, comecei a ouvir vozes vindas do interior da casa. Levantei e saí do quarto por um instante. Talvez eu tivesse escutado errado. Talvez fosse apenas o vento. A única prova de que havia alguém ali era uma luz acesa no 2º andar. Aproveitei para iniciar minha ronda e observei a casa com atenção. Continuei ouvindo vozes. Só que elas não pareciam vir exatamente dali. Ou talvez viessem. O som chegava até mim carregado por um eco estranho, como se atravessasse um lugar muito vazio. Voltei para o quartinho já bastante nervoso. Além da luz no 2º andar e de uma pequena luminária ao lado da porta principal, perto da guarita, não existia mais nada iluminando aquela propriedade perdida no meio do nada. Entrei, me cobri com o cobertor e tentei descansar. Mas os barulhos continuavam. Havia vozes vindas da casa. Outras pareciam surgir do lado de fora, como se várias pessoas estivessem se aproximando pela estrada. Olhei pela janela. Iluminei tudo com minha lanterna. Não havia ninguém. Apaguei a luz do quarto para que, caso alguém realmente estivesse se aproximando, não pudesse me ver. Fiquei observando pela janela durante mais alguns minutos. Depois comecei a sentir vergonha de estar tão nervoso. Como se eu fosse um novato, mas na verdade eu fazia aquele tipo de trabalho havia décadas. Resolvi me deitar novamente. Talvez eu só precisasse descansar um pouco. Continuei segurando o rádio comunicador na mão. Em algum momento, peguei no sono. Minha mão relaxou e o rádio escapou dos meus dedos, caindo no chão. Sem abrir os olhos, estiquei o braço tentando encontrá-lo. Passei a mão pelo piso, depois enfiei o braço debaixo da cama. Tudo no escuro. Tudo apenas pelo tato. Foi então que ouvi uma voz dizer, lá de baixo: "Toma." Logo em seguida, juro por Deus que senti alguém colocar o rádio de volta na minha mão. Foi como se estivesse entregando um brinquedo a uma criança assustada. Eu simplesmente fiquei imóvel. Não disse uma única palavra. Cobri a cabeça inteira com o cobertor. Sempre imaginei que se algo assim acontecesse comigo, eu me levantaria imediatamente e revistaria o lugar inteiro. Mas ninguém está preparado para viver uma coisa dessas. Ninguém está preparado para passar por uma experiência assim. Quando o alarme tocou, saltei da cama num pulo e fui fazer minha ronda. O vento havia desaparecido completamente. Vi uma fogueira antiga que parecia ter sido usada nos dias anteriores e resolvi reacendê-la. Depois disso, não tive mais coragem de entrar naquele quartinho. Também não acendi mais nenhuma luz, nem sequer fui buscar o rádio. Permaneci do lado de fora até quase 6 da manhã, quando um dos jardineiros chegou para trabalhar. Eu queria tanto que ele me desse algum motivo para conversar. Que perguntasse ao menos como tinha sido minha noite. Assim eu poderia contar tudo o que havia acontecido, mesmo sendo um completo desconhecido. Mas ele não perguntou absolutamente nada. Quando meu turno terminou, liguei para o Senhor Cristo e disse que estava pensando seriamente em não voltar. Expliquei que não havia gostado nem um pouco daquele trabalho, mas também não queria deixá-lo em uma situação ruim, já que tinha sido ele quem me recomendou. Ele apenas respondeu que entendia perfeitamente. Disse que alguns funcionários permaneciam naquela casa por muitos anos, outros, porém. Havia algo naquele lugar que os expulsava já no primeiro dia. Algo que fazia algumas pessoas abandonarem o serviço, até mesmo no meio da madrugada, para nunca mais voltar. E pelo visto eu fui um desses que nunca mais retornou. Olá, comunidade.
Minha experiência é curta, mas preciso compartilhá-la com vocês. As pessoas para quem contei essa história dizem que acreditam em mim, ou pelo menos afirmam acreditar. Ainda assim, não consigo deixar de sentir um certo véu de incredulidade. Espero que aqui seja diferente. Tenho a impressão de que nesta comunidade há pessoas que viveram experiências tão intensas quanto a minha e que talvez possam acreditar em mim de verdade. Há algum tempo, um antigo parque foi fechado e todos os funcionários foram dispensados, inclusive os seguranças. Foi então que nossa equipe foi enviada para fazer a vigilância do lugar. Graças a Deus nunca precisei passar a madrugada ali, mas em alguns dias saía bem tarde, por volta das 11 da noite. E em uma dessas ocasiões, fiquei completamente sozinho. Naquele parque já haviam acontecido mortes e existiam muitas histórias assustadoras sobre o lugar. Diziam que coisas estranhas aconteciam naquele espaço, que um dia foi cheio de crianças e jovens se divertindo. Às vezes, segundo os relatos, era possível ouvir risadas ao longe, como um eco de outros tempos, da mesma forma que dizem acontecer em escolas abandonadas. Quem mais comentava isso eram os funcionários do turno da madrugada, quando o silêncio era absoluto e até as ruas ao redor ficavam completamente desertas. Dentro do parque havia uma casa do terror. Depois que o sol se punha, eu não gostava nem de passar perto dela. Sempre tinha a sensação de que alguém me observava lá de dentro. Não era apenas impressão minha, todos nós sentíamos a mesma coisa, até mesmo quando eu trabalhava acompanhado e passávamos por ali juntos. Mas essa sensação só aparecia no fim da tarde, quando já não havia mais luz do sol. Naquela noite em que fiquei sozinho, por volta das 9 horas, ouvi o miado de um gato. Parecia um choro, como se ele estivesse machucado. Resolvi procurá-lo porque queria ajudá-lo. Comecei a andar por aquela parte do parque, perto do que antes era uma cafeteria. O som vinha dali, então imaginei que o animal estivesse escondido em algum lugar. Entrei por um pequeno corredor atrás da cafeteria, seguindo o miado, mas de repente ele parecia vir de um ponto mais distante, como se estivesse sobre o telhado. Continuei seguindo o som e depois de algum tempo percebi que o gatinho provavelmente estava dentro da antiga casa do terror. Parei diante da entrada. Pensei em entrar e tirá-lo de lá sozinho, mas logo achei melhor esperar os funcionários do turno seguinte para procurarmos o animal juntos. Além disso, eu nem sabia onde acendiam as luzes daquele lugar. Foi então que aconteceu. O choro do gato, que agora eu tinha certeza de que vinha lá de dentro, de uma das janelas completamente escuras do segundo andar, simplesmente se transformou em uma risada. Como se o choque tivesse apagado minha memória, a lembrança seguinte que tenho é de estar na entrada principal do parque, coberto de suor e ofegante. Nem sequer me lembro de ter corrido até lá. Depois de algum tempo consegui me acalmar e pouco depois os outros funcionários chegaram. Contei tudo o que havia acontecido. Nós nos aproximamos daquela casa, mas nenhum de nós teve coragem de entrar. Graças a Deus, aquela foi a última vez que precisei ficar sozinho naquele parque. Depois disso, eu e meu companheiro ainda chegamos a ouvir coisas estranhas ao longe, mas nunca mais vimos nada. Outros colegas, porém, não tiveram a mesma sorte. Eles diziam ter visto pessoas caminhando ao longe e até alguém fantasiado entrando naquela velha casa do terror. Eu estava fazendo uma viagem de carro até a casa do meu pai, que fica a cerca de 9 horas de distância da minha. Depois de se aposentar, ele foi morar em uma pequena cabana. Não chega a ser no meio do nada, mas certamente parece. Para chegar lá é preciso sair da rodovia principal e entrar em uma estrada extremamente isolada, que leva cerca de 6 horas para ser percorrida. Ao longo do caminho quase não existem postos de combustível ou cidades.
Eu já tinha feito esse trajeto umas 3 ou 4 vezes. Naquela noite eu seguia por esse longo trecho deserto da estrada. Eram por volta das 2 da manhã. Como eu havia decidido viajar durante a madrugada, desde que saí da rodovia principal não tinha visto absolutamente nenhum outro carro. Acho que já estava na estrada havia cerca de 1h30 quando os energéticos começaram a fazer efeito e senti uma vontade enorme de urinar. Com a estrada completamente vazia e uma floresta cercando tudo ao redor, não vi problema em encostar no acostamento e entrar um pouco entre as árvores. Estacionei o carro e caminhei alguns metros além da linha da mata. O silêncio era absoluto. Era assustador para caramba, sem dúvida, mas eu sabia que seria rápido, então tentei não pensar nisso. Eu estava ali havia no máximo uns 45 segundos quando comecei a sentir uma estranha sensação de inquietação. Não era uma coceira de verdade, mas aquela impressão incômoda de que havia algo muito errado. Terminei o mais rápido que pude e me virei. Havia outro carro estacionado atrás do meu. Eu ainda estava entre as árvores, mas conseguia enxergar um sedã cinza antigo parado a uns 15 metros de distância. Os faróis estavam apagados e não havia ninguém do lado de fora. Achei aquilo completamente absurdo. Eu não tinha visto um único carro naquela estrada durante toda a noite e, de repente, um aparecia silenciosamente e estacionava atrás do meu enquanto eu estava mijando no mato. Tentei imaginar que fosse apenas algum senhor bem-intencionado, pensando que meu carro tivesse quebrado e querendo oferecer ajuda. Apressei o passo de volta para a estrada. Mantive os olhos fixos naquele carro o tempo inteiro, mas não sei se era por causa da escuridão ou dos vidros muito escuros, mas simplesmente não conseguia enxergar nada dentro dele. Resolvi não testar minha sorte. Entrei rapidamente no meu carro e saí dali o mais depressa possível. Não valia a pena tentar descobrir o que estava acontecendo. Comecei a dirigir e durante o primeiro minuto nem tive coragem de olhar pelos retrovisores. A ideia de aquele carro estar me seguindo por aquela estrada solitária era aterrorizante e, sinceramente, eu nem queria confirmar esse medo. Depois de cerca de 1 minuto, finalmente olhei pelo retrovisor, já esperando ver o sedã logo atrás de mim. Mas não havia ninguém. A estrada continuava completamente vazia. Mesmo assim, quanto mais eu olhava pelo espelho, mais meu coração acelerava. Aquela sensação estranha e incômoda voltou com força. Eu alternava o olhar entre a estrada e o retrovisor. Então, de repente, em uma dessas olhadas, cruzei o olhar com um homem sentado no banco de trás do meu carro. Ele estava mergulhado na escuridão, exatamente atrás de mim, mantendo o corpo escondido para não aparecer totalmente no espelho. Meu corpo inteiro estremeceu de susto. Mas antes que eu pudesse reagir, o cara falou com uma voz grave. Continue dirigindo e não olhe para trás. Comecei a responder tá bom repetidas vezes. Eu realmente achei que fosse morrer. Sabia que não tinha escolha além de obedecer e torcer para que ele me deixasse ir embora depois, fosse lá o que estivesse planejando. Eu não conseguia acreditar na rapidez com que aquele homem devia ter entrado no meu carro enquanto eu estava na mata. Ele provavelmente vinha me seguindo havia algum tempo com os faróis apagados e entrou assim que teve oportunidade. Durante vários minutos, ele permaneceu completamente em silêncio enquanto eu continuava dirigindo por aquela estrada deserta. Toda vez que eu criava coragem para olhar rapidamente pelo retrovisor, não conseguia enxergá-lo. Lá atrás era um breu absoluto. Eu mal conseguia distinguir parte do ombro dele aparecendo ao lado do banco. Depois de uns 15 minutos dirigindo naquele silêncio sufocante, olhei novamente para o espelho. Foi literalmente um relance de meio segundo. Mas dessa vez, o homem estava levemente inclinado para a frente, exatamente o suficiente para que nossos olhares se encontrassem. Parecia que ele já estava encarando o retrovisor, apenas esperando o momento em que eu olhasse. No instante em que nossos olhos se cruzaram, ele gritou:
Seu bosta, eu mandei não olhar para trás. A voz dele era tão alta e tão grave que parecia atravessar meus ouvidos. A fúria dele era tanta que por um instante nem parecia humana. Naquele momento, tive certeza absoluta de que ia morrer. Eu não fazia ideia de como aquilo terminaria, mas estava completamente convencido de que ele não me deixaria sair vivo. Nem 2 minutos depois, ele ordenou que eu encostasse o carro. Mandou que eu continuasse avançando pelo acostamento até tirar completamente o veículo da estrada e entrar na floresta, fundo o bastante para que ninguém que passasse pela rodovia conseguisse enxergá-lo. Então, com uma calma assustadora, disse: "Não olhe para trás." Eu tremia sem parar. Mantive os olhos arregalados, completamente fixos no volante. Senti o homem se mexer um pouco. Logo em seguida, ouvi a porta traseira abrir. Aquela sensação horrível no estômago ficou ainda pior quando escutei o homem sair do carro. Pelo canto do olho, percebi que ele caminhou até a janela do motorista. Eu conseguia sentir a presença perturbadora dele ali ao meu lado. Provavelmente estava me encarando. Mas continuei olhando apenas para o volante, sem criar coragem para levantar os olhos. Depois de cerca de 30 segundos, ele se afastou da janela e caminhou para a parte de trás do carro. Então senti o veículo balançar um pouco, como se ele tivesse voltado a entrar no banco traseiro. Só que eu não ouvi passos. Não ouvi absolutamente mais nenhum som. A porta traseira continuava aberta. Eu nunca escutei o barulho dela sendo fechada. Tudo permaneceu em silêncio durante 5 longos minutos. Eu não fazia ideia se ele estava sentado logo atrás de mim, ou ainda do lado de fora do carro, mas o medo era tão grande que eu simplesmente não conseguia olhar. Quando finalmente reuni coragem para desviar os olhos do volante, ele não estava mais ali. Não havia ninguém dentro do carro. Também não havia ninguém do lado de fora. Olhei para a floresta e não vi sinal dele. Era como se simplesmente tivesse desaparecido sem fazer um único barulho, sem um único passo. Engatei a marcha e acelerei o máximo que pude para sair daquele lugar. Passei as 2 horas seguintes olhando para o retrovisor a cada 10 segundos, até finalmente chegar a uma pequena cidade, onde consegui avisar a polícia e tentar recuperar o controle dos meus nervos. Imagino que quando os policiais foram até o local, não encontraram absolutamente nada, porque nunca mais recebi nenhuma ligação ou atualização sobre o caso. O mais perturbador de tudo é que eu nunca consegui ver claramente o rosto daquele cara. Durante todo o tempo, ele permaneceu escondido pelas sombras, sem jamais permitir que eu o observasse direito. Até hoje eu não sei exatamente o que aconteceu naquela estrada, e sinceramente acho que nem quero descobrir. A única coisa de que tenho certeza é que se eu tivesse olhado para trás mais do que olhei, provavelmente eu teria sido morto.